A primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2025 terminou neste sábado com a realização da oitava rodada, em que tivemos 6 partidas. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional venceu a equipe do Monson pelo placar de 2-0, num jogo que teve uma situação bem atípica, que foi a paralisação por cerca de 25 minutos por conta da chuvarada que caiu em Porto Alegre. Decisão obviamente acertada, né? Porque a bola não estava rolando, tinha muita água empoçada. Decisão correta, até para zelar pela integridade física de todos que estavam jogando, para zelar pela integridade física de todos que fazem parte da partida. Só que isso aí também impactou nos outros jogos. Como ele teve cerca de 25 minutos a mais do que os outros jogos por conta dessa paralisação, o intervalo das outras 5 partidas foi estendido para que as partidas que começaram todas às 4h30, porque era rodada decisiva, se encerrassem próximo. Então estenderam de 15 para 23 minutos ou 25 minutos, não lembro de cabeça agora, o intervalo dos demais jogos dessa oitava rodada. Pois bem, o Inter venceu a equipe do Monson pelo placar 2-0, teve a melhor campanha da primeira fase. Beleza. Em Erechim, o Grêmio venceu o Ipiranga pelo placar de 1-0, num jogo que teve uma expulsão polêmica, expulsão do lateral direito, agora não lembro se é João Lucas ou João Pedro o nome dele. Ficou na segunda posição, se não me engano, e vai enfrentar o Juventude. Juventude que, em Pelotas, no estádio da Boca do Lobo, teve um jogo bastante movimentado contra a equipe do Pelotas. O Juventude saiu ganhando por 1-0 com o gol do Enio. O Pelotas teve 2 jogadores expulsos e conseguiu virar o jogo com 2 a menos. O Juventude foi lá e revirou a partida, marcando 2 gols nos acréscimos. Jogo bem movimentado, Juventude classificado para enfrentar o Grêmio, e o Inter enfrentará o Caxias, que estava vencendo em seu estádio, no Estádio Centenário, a equipe do São José de Porto Alegre pelo placar de 1-0, tomou um gol no finalzinho, placar de 1-1, Caxias classificado como o melhor segundo. Em Santa Cruz do Sul, Avenida e Brasil de Pelotas empataram em 1-1, e em Bagé, a equipe do Guarani de Bagé foi derrotada pelo São Luís de Juí pelo placar de 1-0, e esses resultados deram uma reviravolta total na tabela da competição, certo? Bom, o Internacional teve a melhor campanha, o Avenida teve a pior, e o que interessa é o seguinte: o que vai acontecer a partir de agora? O que a gente pode mostrar desta primeira fase do Campeonato Gaúcho? Seguinte, na primeira fase, eu estou com uma colinha aqui, vou dar uma olhadinha, mas vou explicar para vocês. A primeira fase foi disputada por 12 clubes, eles foram divididos em 3 grupos, com 4 times em cada grupo, onde as equipes de um grupo enfrentavam as dos outros 2 e não enfrentavam os que estavam na mesma chave. Vamos lá, as equipes do grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monson e São Luís de Juí não enfrentavam-se entre si, jogavam apenas contra as equipes do grupo A e do grupo B. Por isso, 8 partidas. 6 jogos em cada rodada, foram disputados 48 jogos, 103 gols foram marcados na primeira fase do Campeonato Gaúcho. O melhor ataque e a melhor defesa foram a do Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio ficou com o melhor ataque marcando 19 gols e a melhor defesa porque sofreu apenas 3 gols, um a menos que o Internacional, que sofreu 4, segunda melhor defesa. Já na parte de baixo dessa estatística, o pior ataque é o do Avenida, que marcou apenas 4 gols contando com o de hoje. E a pior defesa é do Monson, que
tomou 14 gols. O Monson sofreu 14 gols e teve a pior defesa da primeira fase. Na questão da arbitragem, os árbitros que mais atuaram foram disputados 48 jogos. Os árbitros que mais atuaram no Campeonato Gaúcho foram o Anderson Daronco, o Rafael Rodrigo Klein, o Jonathan Pinheiro, o Lucas Horn e o Francisco Soares Dias. Ambos estes árbitros, 5 árbitros citados, com 6 jogos cada um. Estes 5 árbitros, eles apitaram 30 partidas dentro do Campeonato Gaúcho. Boa parte, maioria das partidas, se concentrou na mão desses árbitros. E a arbitragem nós vamos deixar um pouquinho mais para frente para falar, por conta de algumas polêmicas, discussões. Eu vou dar a minha opinião a respeito do tema, tá? Enfim, o que vai acontecer agora? Foram definidos os confrontos das semifinais, foram definidos os confrontos do Troféu Farroupilha, que eu já vou explicar para vocês o que é, e foram definidos também as equipes, os times que vão participar do quadrangular do rebaixamento. Por que 3 competições dentro da segunda fase do Campeonato Gaúcho? O Gauchão, a partir desse ano, ele tem uma fórmula igual à do Campeonato Mineiro, onde os primeiros colocados, os 3 times que terminam na primeira posição dos seus respectivos grupos na segunda fase, na primeira fase, avançam às semifinais, acompanhados do melhor segundo colocado. De 5º ao 8º lugar disputam vaga na Copa do Brasil e os 4 últimos na classificação geral disputam um quadrangular para ver quem vai ser rebaixado ou não. Pois bem, como é que ficou isso no Campeonato Gaúcho? As semifinais, dupla Grenal contra dupla Caju. Caxias e Inter, Juventude e Grêmio. Esses são os confrontos da semifinal aí do Campeonato Gaúcho. Pelo Troféu Farroupilha, que é o troféu que vai definir uma vaga para a Copa do Brasil, e é um troféu que é disputado entre as equipes que terminaram da 5ª à 8ª colocação. O Ipiranga de Erechim, 5º colocado, vai enfrentar o Monson. O Guarani de Bagé, 6º colocado, vai enfrentar o São Luís de Juí, que terminou em 7º. Tanto as semifinais quanto o Troféu Farroupilha serão disputados em ida e volta, com aquela pontuação mínima de 4 pontos, né? Ganhou um, empatou o outro, está classificado para a fase seguinte. Então essas equipes jogam mais 2 partidas cada uma, né? Tanto na semifinal como na Taça Farroupilha. E depois podendo jogar mais 2 os classificados. Já o quadrangular do rebaixamento, ele não vai ser em ida e volta. As demais equipes restantes, Avenida de Santa Cruz, São José de Porto Alegre e a dupla de Pelotas, o Brasil e o Pelotas, disputarão um quadrangular em pontos corridos. O quadrangular do rebaixamento vai ser em pontos corridos. 6 partidas. Teremos 2 clássicos Brapel para ver quem é que vai cair para a divisão de acesso. O que a gente pode tirar desta fórmula, tá? Muita gente no começo da competição ela criticou a nova fórmula porque é jogo curto, é tempo mais curto. Mas no meu entendimento isso tornou o campeonato mais interessante, porque da primeira à 8ª rodada todo jogo valeu alguma coisa. Todo jogo valeu alguma coisa. Salvo o grupo C, que foi o grupo do Juventude, que terminou com 19 pontos, disparado na frente dos demais, porque o São Luís terminou com 7 na segunda posição, o Monson terminou em terceiro com 7 e o Brasil acho que terminou com 7 também, não? O São Luís terminou com 9, o São Luís terminou com 9, Monson terminou com 7 e o Brasil terminou com 7. Se não me engano foi isso. Tem que olhar a classificação para confirmar depois. Enfim, foi o grupo onde todo mundo teve que disputar quem é que ia para o rebaixamento e quem é que ia para a Taça Farroupilha, porque o Juventude sobrou, realmente o Juventude sobrou.
Já nos grupos A e B, o grupo da dupla Grenal, os grupos da dupla Grenal, o grupo do Inter um pouco mais equilibrado, o grupo do Grêmio um pouco mais tranquilo para o Grêmio, mas também com o Guarani de Bagé conseguindo seus pontinhos por aí, né? O que a gente pode esperar dessas próximas fases? Muito forte a possibilidade de dar um Grenal, mas também não podemos duvidar do Juventude passando para a decisão do Campeonato Gaúcho. Por que eu falo isso? O Juventude sobrou na primeira fase, o Juventude venceu o Grêmio no Alfredo Jaconi, jogando muito bem, tendo autoridade, não foi um jogo vencido por acaso. Juventude venceu o Grêmio jogando muito bem, perdeu para o Inter no Beira-Rio, mas a partir de uma decisão do VAR, de um pênalti marcado pelo VAR. Porém, o Juventude é uma equipe que se comportou bem tanto contra o Grêmio, tanto contra o Internacional. O Juventude foi uma equipe que mostrou que tem condições sim de chegar à decisão do Campeonato Gaúcho. Essa nova fórmula, para mim, ela torna muito interessante o campeonato, porque como eu disse anteriormente, todo jogo vale alguma coisa. Todo jogo vale alguma coisa. A equipe que estreia ali com 2, 3 derrotas, ganha 2, 3 jogos em sequência, entra na última rodada brigando por vaga em semifinal, por vaga em Taça Farroupilha e até mesmo pelo rebaixamento. Então todos os jogos do campeonato têm um valor. O que torna mais interessante, especialmente no que diz questão ao quadrangular do rebaixamento. O time que classificou em último, neste caso o Avenida de Santa Cruz do Sul, que estava, acho que 2 rodadas atrás, já garantido que ia disputar o rebaixamento, tem chance de permanecer na primeira divisão no quadrangular de 6 pontos. Então, mesmo tu fazendo a pior campanha da primeira fase, ainda há uma luz no fim do túnel e tu pode permanecer na primeira divisão. Como eu disse, o interessante desta competição é que todo jogo vale alguma coisa. Todo jogo tem um valor e mexe na tabela. Cada gol feito nesse campeonato, cada um dos 103 gols marcados, ele mexe na tabela direto. Sobe aqui, entra ali, desce lá, tal time passa a entrar na zona no quadrangular de rebaixamento, tal time entra na zona de classificação para a Taça Farroupilha, tal time ganhou, entrou na classificação para a semifinal. Isso já pode mudar na próxima rodada. Então todo jogo, o campeonato é um campeonato vivo, todo jogo está valendo algo, o que torna o campeonato um campeonato interessante, um campeonato vivo. Outra novidade que teve no Campeonato Gaúcho desse ano foi a implementação do VAR. O árbitro de vídeo em todas as partidas do Gauchão. E, para variar, como em todos os campeonatos disputados no Brasil, o VAR deu polêmica, deu reclamação. Embora eu vou abrir um parênteses, a reclamação sempre era quando a marcação era contrária, quando é a favor ninguém reclama, mas deu reclamação. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas o que a gente tem que avaliar também? O VAR está no seu primeiro ano no Campeonato Gaúcho. É novo no futebol brasileiro? Não é. É novo no futebol mundial? Não é. Mas é novo no Campeonato Gaúcho. Muitos dos árbitros que atuaram no VAR na competição, no Campeonato Gaúcho, nunca tinham atuado na ferramenta, nunca tinham operado a ferramenta e treinaram na pré-temporada. Então tem muita gente que sim, ainda está aprendendo a manusear a ferramenta. O que eu entendo que pode ter atrapalhado? O que eu entendo que pode ter atrapalhado é a falta de experiência e um pouco de ansiedade em chamarem alguns lances. O VAR no começo do campeonato principalmente estava interferindo demais na minha forma de ver. Depois, com o passar do tempo, isso foi sendo adaptado, isso foi sendo adequado e a coisa melhorou um pouquinho de figura. Não vejo, e aí eu falo, tá muito calor, viu? Por isso dá. Eu não vejo que o VAR teve tanta interferência absurda, não vejo também, como alguns comentaristas disseram por aí, que as decisões foram absurdas. Vejo que houveram erros,
Vejo sim que houveram erros, mas não houveram erros tão absurdos a ponto de dizer, o VAR decidiu um jogo, o VAR prejudicou desse. Não. Houveram erros, tanto do campo quanto da cabine. E os erros fazem parte porque quem opera as máquinas são seres humanos e todo ser humano é passível de errar. Agora, eu, na minha visão, vejo que precisa ser melhor trabalhado, talvez ter uma pré-temporada com mais dias de duração para que os árbitros possam vir a se adaptar no manuseio da ferramenta, certo? Eu acredito que foi uma boa, porém também tem que ser levada em conta a cultura do futebol brasileiro de reclamar de tudo. Tudo é motivo para reclamação. Ainda falando na arbitragem, do meu ponto de vista, 2 árbitros tiveram o maior destaque neste campeonato gaúcho: Jonathan Pinheiro e Rafael Rodrigo Klein. Por quê? 2 jogos em específico tiveram uma característica muito parecida no comportamento das equipes, me fizeram ter essa avaliação, tá? A opinião é de cada um. Quem quiser discordar, comenta aqui, não tem problema. Mas o Jonathan Pinheiro apitou o Juventude Grêmio em Caxias do Sul. Um jogo chato de apitar, um jogo enjoado, onde passaram testando ele o jogo inteiro. E se fosse um árbitro que não tivesse preparo para estar ali, talvez tivesse estragado o jogo. Foi a primeira derrota do Grêmio, foi um jogo que ficou marcado por isto, por ter tirado a invencibilidade do Grêmio no Campeonato Gaúcho, e um jogo muito falado, muito reclamado, muito chorado. Aquele jogo que os caras ficam na volta da arbitragem o jogo inteiro, tudo é questionado. Então ele teve muita frieza, tranquilidade e segurança para conduzir esta partida. Isso foi um diferencial. Ele soube conduzir um jogo chato, um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Vão ter mais 2 confrontos no Brasileirão, além desses 2 do Campeonato Gaúcho. São 5 jogos entre Grêmio e Juventude nesse ano. No mínimo, vai saber se não se encontram por uma Copa do Brasil da vida. Então ele soube conduzir bem a partida. E o Rafael Rodrigo Klein, pelo Grenal. Um jogo que também teve essa característica. É uma característica do Grenal. Um jogo chorado, um jogo chato, um jogo enjoado de se apitar. E ele, escudo FIFA no peito, o primeiro clássico, teve uma arbitragem muito boa. Um jogo difícil de conduzir. E ele teve uma arbitragem muito boa, sim. Reitero que o lance em que o Gemerson e o Vitão foram chamados, ambos com cartão amarelo por conta de uma discussão e do empurra-empurra, ele deixou de tomar a decisão mais fácil, que era dar o cartão amarelo para os dois em sequência o vermelho, para tomar a decisão mais difícil, que era dar uma dura, chamar na conversa e não estragar o jogo. Ali ele mostrou que tinha também preparo para estar apitando aquele jogo. No meu entendimento, foram os 2 árbitros com maior destaque no Campeonato Gaúcho, fazendo boas arbitragens, tendo boas atuações. Entre os técnicos, embora o Roger Machado tenha feito a melhor campanha, o Internacional jogou bem o Grenal, conseguiu dar uma segurada no Grêmio em termos táticos, o Inter que já vinha fazendo um bom trabalho ano passado no Campeonato Brasileiro com o Roger. Embora o Roger seja um treinador que eu considero um bom técnico, para mim, o grande destaque entre treinadores no Campeonato Gaúcho na primeira fase é o Fábio Matias do Juventude. Juventude conseguiu ter uma campanha sólida, o Juventude conseguiu ter uma campanha boa, conseguiu jogar bem. Hoje, no jogo contra o Pelotas, a equipe do Juventude com 2 a mais estava perdendo, ele fez algumas alterações, o time foi lá e virou a partida. Muito por conta do dedo do treinador. E outro treinador que a gente pode destacar muito positivamente e que me surpreendeu é o Yarley. O Pedro Yarley
técnico do São Luís, aquele mesmo campeão do mundo pelo Inter em 2006, que jogou no Boca, no Paysandu. Podemos destacar o trabalho que ele fez no São Luís de Juí, porque ele pegou um São Luís de Juí com um psicológico arrasado, deu uma nova postura, conseguiu fazer o time melhorar um pouco a sua atuação diante do Inter, e na última rodada contra o Guarani de Bagé venceu jogando um futebol convincente, jogando bem e levando a equipe agora com chances reais de conseguir uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Por que ele me surpreendeu? Simplesmente porque ele conseguiu dar outra cara para o Juventude, um técnico que não tinha trabalho em Série A de campeonato, para o Juventude não, para o São Luís. Ele não tinha trabalhos em Série A de campeonato e conseguiu fazer o time jogar e jogar bem. Então é uma grata surpresa, é um destaque positivo. Embora para mim na primeira fase o melhor treinador tenha sido o Fábio Matias do Juventude. Não sabemos ainda, as semifinais vão ser disputadas no final de semana que vem por conta da Copa do Brasil, que o Grêmio viaja para Roraima durante essa semana. Não tenho certeza se o Guarani de Bagé estreia na Copa do Brasil essa semana também, mas teremos a partir de agora a primeira partida tanto da semifinal como do Troféu Farroupilha, bem como do rebaixamento. Para as semifinais, obviamente, o favoritismo naturalmente é da dupla Grenal, mas não me surpreendo se o Juventude passar para a decisão, porque o Juventude está jogando muito bem. Entre Juventude e Caxias, hoje o Juventude é a equipe que tem mais condições de ser o representante do interior na final do Campeonato Gaúcho. Já o Ipiranga tem favoritismo sobre o Monson e São Luís e Guarani, o segundo confronto da Taça Farroupilha, é uma incógnita. No quadrangular do rebaixamento, não se sabe o que vai acontecer. Vai ser uma competição talvez até mais interessante de acompanhar do que os jogos que valem coisas maiores na competição. Não sabemos o que vai acontecer. Terminou a primeira fase. Esse foi um raio-x, um campeonato que foi bem interessante nessa primeira fase. Eu particularmente gostei desta nova fórmula e espero que ela se mantenha. Inclusive o Roger Machado em uma coletiva disse que é isso que vai manter o Campeonato Gaúcho vivo. Esta fórmula que mantém todo jogo valendo alguma coisa. Quem aí gostou do Campeonato Gaúcho, da primeira fase, deixa o joinha, curte aqui, né? Dá uma curtida, comenta aí se tem alguma coisa que faltou. Eu achei bem interessante a primeira fase. Espero que daqui para frente o Campeonato Gaúcho continue tendo essa mesma fórmula, esse mesmo nível de disputa, porque foi muito interessante saber que a competição se manteve com todos os jogos valendo algo, e espero que consiga se aprimorar a ferramenta para o VAR, que dê condições dos árbitros operarem melhor o VAR, para que diminua a choradeira, ou que as equipes tomem vergonha na cara e na hora de reclamar sejam justas, digam, ele errou. Não, o meu time foi prejudicado hoje, mas em tal rodada a gente também foi beneficiado por um erro. Reconheçam isso quando também são beneficiados por erro, para que a reclamação seja justa, e principalmente reconheçam os acertos, porque não é fácil. Arbitrar futebol não é fácil. E fica uma dica para a Federação Gaúcha de Futebol. Levem árbitros para dar palestras, mas dar uma palestra de regra, deixar os caras sentados 2-3 horas lá. Dirigente, jogador e principalmente alguns comentaristas de algumas rádios do Rio Grande do Sul aí, e de TV, porque o desconhecimento da regra do jogo é absurdo. Isso não pode acontecer. Não tem como criticar tendo esse desconhecimento da regra, certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um ótimo fim de semana. Abraço.